Versículo 17. Conforme forem achando, as irmãs que fiquem de pé nessa palavra do Senhor de Jesus. Josué 6:17, que diz assim: a cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor vai nos mostrar, que Josué, após a morte de Moisés, ele agora começa a liderar o povo de Israel. E eles agora lutam para poder tomar a cidade de Jericó. E ali vai toda aquela história que a gente já conhece, das 7 voltas durante 7 dias. No 7º dia, das 7 voltas sobre as muralhas, até que elas vinham cair ao chão. Porém, há uma orientação do Senhor que tudo o que tiver naquela cidade deve ser destruída, exceto os objetos de prata, ouro, bronze e ferro, que serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Mas ali houve uma desobediência segundo a ordenança que o Senhor havia dado ao povo de Israel. Ali, naquele tempo, o povo, quando invadiu a cidade de Jericó, havia um homem que ele não estava nem aí para a ordenança do Senhor. O povo, aquele homem, ele simplesmente ignorou aquilo que o Senhor havia dito. E sabe o que me chama a atenção? Que o Senhor diz ainda que aquele que ficar com aquilo que ele não ordenou, que seria destruído. Mas mesmo assim, ele decide fazer aquilo que o Senhor ele decidiu não fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. E aí, como se descobre toda essa situação? Josué envia ali homens para poder espiar a cidade de Ai, para observar, para ver como é que está o campo, para poder também tomar aquela cidade. E ao chegar lá, os homens vêm passando todo o relatório, convencido que aquela cidade era pequena e não precisava de muitos soldados para poder invadir aquele lugar. E assim Josué fez, enviou 3.000 homens, porém, ao chegar lá, o povo colocou eles para correr. E ainda assim morreram alguns israelitas. Só que aí Josué agora, ele fica sem entender e sem saber o que fazer. E agora o povo começa a ficar desanimado e sem coragem. Porque os homens vêm tão entusiasmados com a notícia de que nem precisa de muitos homens para invadir aquela cidade. E de repente aqueles 6.000 que foram, nem todos voltam. E aqueles que vêm ainda dizem que foram colocaram eles para correr. Então eles recuaram daquele lugar. Então Josué agora rasga as suas vestes, coloca a sua cara no pó, e aí, sinal de humilhação, ele começa a falar com o Senhor. E aí, sabe o que eu observo? Que agora Josué, ele meio que quer colocar Deus contra a parede e dizer assim: agora, Senhor, aqui vai dizer em Josué 7, versículo 7, vai dizer assim: ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? E aí eu fiquei prestando atenção nessa palavra. Disse: engraçado, Josué obviamente não sabia ainda daquela situação, mas ele, naquele momento que rasga suas vestes em sinal de humilhação, fala com o Senhor, e ele disse: e agora, o que você vai fazer em favor do seu grande nome?
por causa que tem pessoas que desobedeceu a ordem que lhe foi dada. O que aconteceu? Agora o Senhor ele manda com que Josué ele se levante e vá atrás dos líderes das tribos e comece a chamar tribo por tribo, família por família e homem por homem, porque alguém tinha pegado aquilo que o Senhor disse que não era para pegar. E o que vem me chamando a atenção é que o Senhor, pastor Marcos, ele mexe por esses dias, ele vem falando acerca da obediência no meio de nós. Então, que nós devemos ficar atentos àquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. E o Senhor insiste em dizer para que nós possamos obedecer à voz dele, para que nós possamos fazer aquilo que nos foi ordenado e não achar que o Senhor ele não está vendo o que está acontecendo. E lendo essa passagem eu pude observar que o pecado, a desobediência, ele dá destruição não somente para a nossa vida, ele dá destruição para a nossa casa, ele dá destruição para a nossa família e tudo aquilo que nós conquistamos. Então é algo gravíssimo desobedecer a ordem do Senhor. É algo gravíssimo permanecer ali pecando contra aquilo que o Senhor já nos deu a ordem e disse, não é para fazer. Não faça desse jeito, o caminho é esse. Olha, se fizer desse jeito, vai haver destruição. Se fizer desse jeito, a minha ira vai se acender contra o povo. E mesmo assim, até nos dias de hoje, nós também não damos muita importância com aquilo que o Senhor diz. Nós insistimos em desobedecer as ordenanças do Senhor. Nós insistimos em fazer aquilo que é errado, aquilo que nos afasta da presença de Deus, aquilo que faz acender a ira do Senhor contra nossas vidas. Não é diferente nos dias de hoje, porque nós insistimos em desobedecer. E é por isso que as coisas não vão para frente, as coisas não dão certo. E aí nós queremos fazer como Josué, que estava ali de inocente, fazer a mesma coisa. Nós queremos nos humilhar, nós queremos perguntar ao Senhor, colocar Deus contra a parede. E aí, Senhor, o seu nome vai ser envergonhado. E aí, o que vai ser feito? O Senhor nos fez chegar até aqui para ser envergonhado. E o Senhor está dizendo, ei, levanta. Vai observar o que está acontecendo. Olha, levanta. Tem pecado no meio do povo. Levanta. Tem gente desobedecendo. Levanta. Acender a minha ira. Então não adianta querer se prostrar perante o Senhor, buscar a face do Senhor, até questionar ao Senhor se tem algo no meio errado acontecendo. Ao Senhor, a ira do Senhor só vai se afastar de nós quando nós aprendermos a obedecer. As coisas só vão dar certo quando nós aprendermos a obedecer, aprendermos a andar de maneira correta perante ao Senhor. Não adianta, irmãos. Aí o Senhor vem aqui mais abaixo e diz, levante-se. Por que é que você está aí deste jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Elas roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Irmãos, a aliança que o Senhor ele faz conosco, mesma coisa dessa aliança aqui. Ele é praticamente um ciclo sem fim. Mas se tirar 1 centímetrozinho, serrar 1 centímetrozinho, tem uma brecha. Não tem para onde correr. Tem uma brecha e a brecha ela precisa ser tapada. E o Senhor disse, a aliança que eu fiz com o povo de Israel agora foi quebrada. É necessário consertar aquilo que está fora do lugar. Então, aí ele pega e diz assim, é por isso que os povos não podem enfrentar o inimigo. Não tem como enfrentar o inimigo com pecado no meio. Não tem como enfrentar o inimigo desobedecendo. Sabe por quê? Ele vai rir da minha e da sua cara. Ele vai dizer, vai me mandar embora como se você não obedece. Vai me mandar embora como se você está em pecado. Não tem como, irmãos. Nós temos que andar de forma correta perante o Senhor, porque as coisas vão desandar, nós vamos estar perdendo batalhas sem saber por que estamos perdendo. Nós temos que identificar na nossa vida, no nosso meio, aonde é que está o erro, para que as coisas sejam reparadas.
for do Senhor. Nós achamos que nós vamos pecar, nós achamos que, nesse caso, pegar algo, e o Senhor, Ele não vai ver. O Senhor, Ele não vai sentir falta. Ninguém nem vai perceber, porque ninguém está vendo. Eu vou fazer aqui, ó, escondidinho, e ninguém nem vai saber do que está acontecendo. Eu vou chegar lá e vou continuar adorando como eu adoro, vou continuar pregando como eu prego, vou continuar orando como eu oro, e nada vai acontecer, sabe por quê? Ninguém vai perceber. Mas a palavra do Senhor vai dizer que mesmo que estivermos no mais profundo oceano, os olhos dele, ainda assim nos alcançará. Então nós podemos até esconder do homem, mas do Senhor não. Porque Acã ali, ele até escondeu do seu líder, o Josué, o que foi que ele pegou. Ele escondeu, sabe o que é engraçado? Que ele esconde, mas ele nem pode usar. Ele esconde, ele rouba, mas ele nem pode expor aquilo que ele tem. Então é um desperdício. Ele pega aquilo ali para poder ficar escondido, para poder ficar enterrado. Sabe por quê? É errado. Então aquilo que é errado, a gente quer mostrar para todo mundo que estamos errando, não. Nós queremos colocar debaixo de 7 chaves. Nós queremos esconder debaixo da terra, porque ninguém pode saber que eu estou errando. Na cabeça do povo eu tenho que ser um santinho, uma santinha. Eu não errei, eu não pequei, eu faço as coisas tudo bonitinho. E sabe o que é pior? Que quem mais erra é o que mais tira onda. É assim mesmo. Quem mais erra é o que mais parece que é o santarrão. A santarrão, gente, nós temos que reconhecer que nós somos, nós não escapamos e nem estamos inválidos de pecar. Mas o problema não é estar pecando, o problema é você se arrepender e não fazer mais aquilo, não insistir em estar errando em todo momento, mas nós temos que nos arrepender de fato e em verdade daquilo que o Senhor tem nos colocado diante de nós. Então, se o Senhor diz: olha, André, não faça isso aqui, vá por esse caminho, e eu for por outro caminho, as consequências quem tem que pagar sou eu. Eu não posso colocar a culpa em A, em B, em C, ou até mesmo contra Deus, quando na minha casa as coisas não estão dando certo, como na minha vida financeira as coisas não estão dando certo, quando na minha família, no meio da parentela, as coisas não estão dando certo. Sabe por quê? Porque tem alguma coisa errada acontecendo. Porque é impossível você estar fazendo as coisas tudo certinho e as coisas estão fora do lugar, a não ser que de fato o Senhor realmente queira mudar a trajetória. Mas só que Ele não é um Deus de bagunça, Ele é um Deus ordenado. E mesmo assim você acha que o Senhor faria algo para lhe prejudicar? Não, o Senhor faria para nos poupar, mas para prejudicar não. Então o Senhor, Ele sempre é zeloso. Então quando nós, o seguinte engraçado é que o Senhor, Ele sempre nos avisa antes mesmo de algo acontecer. O Senhor nunca nos deixa desavisados. E aqui foi dito que para que ninguém pegasse, porque se pegasse, a ira do Senhor se acenderia no meio do povo. E mesmo assim, Acã, ele não deu importância. E aí agora, Josué, ele se levanta e começa a chamar as tribos, e começa a chamar o povo, começa a chamar a família, e começa a chamar homem por homem. E agora ele sorteia ali qual é a tribo que vai sair, e sai a tribo de Judá. E aí quando vai chamando os homens, quem cai ali naquele momento? Acã, aquele que pecou contra Deus, aquele que fez aquilo que o Senhor tinha dito que não era para fazer, aquele que enganou, aquele que mentiu, aquele que desobedeceu. Aí Josué pega e diz a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, Deus de Israel. Conte-me o que você fez e não procure esconder nada. Então Josué, quando ele vê, quando Deus ele faz manda Josué fazer aquele sorteio, que aí cai o nome de Judá e depois o de Acã, Josué ele já percebe, não foi ele que errou, foi ele que pegou, o erro está aqui. Não adianta você esconder mais, confesse. Não adianta você mais esconder nada. Deixe para trás tudo aquilo que tem afastado você da presença do Senhor. Não queira mais ficar escondendo aquilo que o Senhor tem dito para você deixar. Que o Senhor tem nos ordenado dizendo: obedeça, faça desse jeito. O Senhor, Ele cuida tão bem de nós, e Ele faz uma forma, Ele insiste em nos dizer assim: ó filha, não faz isso, não é desse jeito, não é dessa maneira, não é por esse caminho. Mas vai ter hora que você não vai obedecer, que Ele vai ter que apertar a corda. Porque até os nossos pais são assim, eles nos avisam 1, 2, 3, mas tem hora que o limite acaba. Nem
E nós não podemos deixar com que a ira do Senhor ele se acenda sobre nós, porque Ele está nos dando chance. E no dia que o limite do Senhor acabar, a paciência do Senhor acabar comigo e com você, a gente não pode dizer que Ele não avisou. Então, hoje é noite de nos arrependermos e olhar onde é que nós estamos errando, na verdade, na desobediência, e dizer onde é que eu estou desobedecendo ao Senhor. Onde é que eu estou tropeçando? Porque eu preciso consertar, porque senão vai trazer destruição mesmo para minha casa. E Acã ele diz para Josué assim: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas e enterradas na minha barraca e a prata está por baixo. Então ele viu ali uma capa luxuosa, pegou ali pratas, pegou ouro, mas ele nem podia usar. Ele nem podia expor o que ele pegou. Então, de que serviria ele ter pego aquelas coisas? Para nada. Só para trazer destruição. O inimigo, ele faz assim, ele nos cega. A vontade pecaminosa da nossa natureza, ela clama por algo que a gente não pode ter, por algo que vai nos afastar do Senhor, por algo que você vai ter que esconder para o resto da tua vida, até o dia que o Senhor quiser revelar ou alguém descobrir. Porque você não vai poder usufruir daquilo que é errado. Você não vai poder se gabar e dizer, ó, igual como uma pessoa que vem e pega as coisas dos outros de forma ilícita, que rouba, não vai poder ficar expondo, porque não é seu. Não foi adquirido de forma honesta, no suor do seu trabalho. Ela vai ter que esconder, ela vai ter que vender, ela vai ter que fazer alguma coisa. Não foi diferente aqui com Acã. Ele roubou aquela capa, roubou todo aquele tesouro ali, mas ele não pôde expor. Então ele ali só ia poder dizer na mente dele, convencer a mente dele que ele tinha aquele poder sobre ele, que ele tinha aquele tesouro, mas ele nem podia expor, nem podia aproveitar daquilo que ele roubou. E agora Josué pede aos homens para poder ir até a barraca dele e conferir se realmente estava lá. E ao chegar lá, estava tudo do jeitinho que ele disse, aonde ele disse. Aí sabe o que é que acontece? Josué disse: você sabe que as pessoas que fazem isso vai ter que morrer queimadas. Ele e a família dele agora serão destruídas por causa de uma atitude. Uma atitude que fez ele não aproveitar daquilo que o Senhor poderia usufruir sobre a sua vida. E por causa da desobediência trouxe consequências terríveis sobre a vida dele. Aí aqui vai dizer, deixa eu ver. Aí Josué disse a todo o povo de Israel: pegarei a cana, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos, seus jumentos, ovelhas, sua barraca e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida todo o povo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ele tinha. Imagine, ele foi morto apedrejado e a sua família foram apedrejada e queimada. Quer dizer, o pecado, além de nos prejudicar, prejudica também quem está ao nosso meio, quem está ao nosso redor. Ele agora destruiu a sua família, destruiu a sua vida, destruiu todos os seus bens que foram adquiridos ali, seus filhos, seus jumentos. Tudo que ele possuía foi destruído por causa da desobediência. Então nós podemos ver que pecar contra o Senhor, que desobedecer ao Senhor, não tem validade alguma, não tem vantagem nenhuma. Então é necessário nós permanecermos obedecendo a palavra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, porque vai trazer destruição. Se nós permanecermos desobedientes, nós vamos trazer destruição não somente para a nossa vida, mas também para a nossa família, mas também para tudo aquilo que nós conquistamos. Pense aí, o que é que não passou na cabeça de Acã naquele momento, em cada hora que ele recebia uma pedra sobre o seu corpo, ou não sei se ele pôde presenciar sua família também sendo apedrejada e queimada. Ele poderia dizer: se eu tivesse tomado uma
tivesse obedecido, e se eu não tivesse pego as coisas, hoje eu não estaria passando por isso. E muitas das vezes quando a consequência vem nas nossas vidas é assim: e se eu não tivesse feito? E se eu tivesse obedecido? E se eu não tivesse seguido esse caminho? O que é que poderia acontecer de maneira diferente? O Senhor, Ele sempre nos dá uma chance. E eu creio, irmãos, que quando a Acã estava pegando aquela capa, aquelas pratas, aquele ouro, na memória dele veio o recado que Josué passou da parte do Senhor: olha, não é para pegar nada, é para destruir tudo, porque senão a ira do Senhor se acenderá no meio do povo. Com certeza, porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos faz lembrar, sempre me flecha na nossa memória quando a gente está prestes a cometer algo que não é para cometer. O Senhor sempre nos lembra: olha, minha filha, não faça desse jeito. Lembra que eu disse que se fizer vai dar ruim, se fizer vai ter consequência. Mas talvez não, com certeza, o inimigo, ele trouxe uma ilusão para a vida de Acã naquele dia. O inimigo colocou na cabeça de Acã: não, que nada. Daqui a um tempo você vai poder usar essa capa. Daqui a um tempo você vai poder utilizar desse ouro. Daqui a um tempo você vai poder utilizar daquela prata. Sabe por quê? O tempo vai passar. As pessoas vão esquecer e você vai usufruir. Mas é mentira do diabo. O inimigo, ele faz isso, ele pega e nos oferece bandejas, até parece que são apetitosas, até parece que são boas, até parece que vai nos levar a um caminho bom, mas no final é destruição. No final, o inimigo, ele quer nos levar, sabe para onde? Para o inferno, onde ele já está condenado. Então é necessário, irmãos, em nome de Jesus, nós obedecermos. Obedecer não é fácil. Se a gente dizer que obedecer é fácil, é mentira. Porque você vai lutar contra a sua própria vontade, contra a sua natureza humana pecaminosa, com as atitudes que você tinha antes, que você já não pode ter mais. E aí você fica naquela guerra entre a carne e o espírito. Mas o espírito, ele tem que prevalecer, mas ele só prevalece quando você alimenta ele. Ele só prevalece se você escolhe permanecer na palavra do Senhor, se você escolhe permanecer acertando, mesmo quando pareça que nada vai acontecer, mesmo que pareça que tudo vai dar errado. Se nós seguirmos a palavra do Senhor, seguirmos a sua voz e a sua ordenança, o final é de vitória. Nós não podemos conquistar coisas grandiosas neste mundo, porque o Senhor diz que aquilo que está preparado para nós, os nossos olhos não viu e nosso coração ele não sentiu. É o que o Senhor ele tem preparado para nós. O inimigo, ele nos oferece riquezas no meio do caminho, ele nos oferece paixões ilusionistas, porque ele quer tentar nos agarrar de alguma maneira. Mas o Senhor, ele não mente para nós. O Senhor, ele faz: olha, filha, siga esse caminho aqui, obedeça dessa maneira. Eu tenho o melhor para você, eu tenho algo melhor, maior, reservado para a sua vida. Mas sabe qual é o problema? Nós somos ansiosos. Nós queremos as coisas logo já, ainda mais nesse tempo que tem que ser tudo na hora, tudo de forma instantânea. Mas o tempo do Senhor é diferente do nosso. A maneira que o Senhor trabalha é diferente da nossa. Para você ver que Satanás, ele é tão sagaz, que quando o Senhor Jesus, ele estava no deserto, ele também ofereceu essas coisas para Jesus. Mas o que foi que Jesus fez? Venceu ele através da palavra. É porque através da palavra do Senhor que nós vencemos as astutas ciladas do inimigo. A palavra do Senhor vai dizer: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que você resiste ao diabo se não ora, se não jejua, se não consagra, se não lê a palavra, se não tem conhecimento e fundamento daquilo que a palavra do Senhor diz? Então é necessário buscar na palavra do Senhor, se revestir, procurar fortalecimento, porque nós só iremos vencer as astutas ciladas do inimigo se nós estivermos firmados na palavra do Senhor. Então não adianta nós buscarmos outros meios, atalhos no meio do caminho, não adianta. O caminho é obedecer, vai continuar sendo obedecer a palavra do Senhor, porque senão o meu e o seu final vai ser igual a de Acã. A nossa família será destruída, a nossa vida será destruída. Sabe por quê? Muitas das vezes só tem eu e você de pé nos caminhos do Senhor para poder tentar salvar os nossos. E se nós não formos exemplos, e se nós não guerrearmos, e se nós não lutarmos em favor deles, eles também serão destruídos. Porque nós cansamos de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa
eles quererem alguma coisa se nós continuamos dentro de casa com a mesma natureza de antes. Então é preciso, irmãos, obedecer em nome de Jesus. Eu peço, irmãos, que fiquem de pé para que nós possamos fazer uma oração nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano, grandioso e majestoso Deus, nessa noite, Senhor, nós colocamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, Pai, para poder primeiramente Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor mais uma vez está nos advertindo. Te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem nos mostrado o Teu caminho, o caminho da obediência, Pai amado e querido. Pai, nos ajuda, nos dá sensibilidade, meu Pai, para poder enxergar, detectar, meu Senhor, onde nós estamos errando, aonde nós estamos tropeçando. Pai, tira do meio de nós todo espírito de Acã, espírito enganador, espírito mentiroso, espírito, meu Senhor, que está ali para roubar aquilo que o Senhor não tem ordenado para que nós vamos fazer. Pai, em nome de Jesus, que o mal ele não prevaleça sobre as nossas vidas, mas que nós possamos ser servos obedientes ao Senhor, aqueles que são atentos a ouvir a Tua voz, que mesmo que pareça, meu Deus, que não vai dar em nada, mas obedecer ao Senhor ainda é o melhor caminho. Pai amado e querido, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que as nossas, meu Senhor, atitudes não venham trazer destruição à nossa vida, à nossa família, mas que nós possamos tomar as decisões corretas, que nós possamos, meu Deus, seguir o Teu caminho de forma assertiva. Pai, em nome de Jesus, se há em nós, meu Deus, algo que afasta a Tua presença, meu Deus, na nossa vida, que nessa noite seja repreendido, seja lançado por terra em nome de Jesus, e que a Tua presença, meu Pai, venha prevalecer sobre as nossas vidas, meu Pai, que nós não venhamos, meu Senhor, querer colocar o Senhor contra a parede, dizendo que o erro está em nós, meu Deus, querer te questionar, que as coisas não acontecem, sendo que o erro está em nós, porque o Senhor, meu Deus, é perfeito, o Senhor é puro, o Senhor é verdadeiro, e nada, meu Deus, aquilo que o Senhor faça, meu Deus, o Senhor não faz nada de forma errada, Senhor, mas, Deus, nós estamos aqui nesta noite, para poder te dizer, Deus, nós estamos aqui, disposto, Pai amado e querido, que o Senhor faça uma transformação, que o Senhor venha com a Tua libertação sobre as nossas vidas, meu Pai, nós te agradecemos, porque nós vimos, meu Senhor, essas palavras que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, como uma correção, como dizer a Deus, que ainda dá tempo de consertar o caminho tortuoso, que ainda dá tempo a acertar. Ó Senhor, nos ajude nessa noite, a não ser como Acã, não, Senhor, nós não queremos que o espírito de Acã ele prevaleça sobre as nossas vidas, mas que o espírito